E vamos falar de contratações. Será que o Santos pode apresentar alguma novidade? Vale ressaltar que até o dia 12 de abril, os clubes brasileiros podem contratar jogadores que possuem vínculo com outras equipes. Depois do dia 12 de abril, o Santos, outras equipes podem contratar, mas jogadores que estão sem vínculo, sem clube, então poderia chegar para reforçar o Santos. Vamos repercutir aqui um trecho da entrevista do presidente Andrés Rueda à Rádio 365, onde ele falou sobre essa questão de reforços, né? Ele falou que não é apenas a questão financeira do Santos, mas também essa negativa por parte de alguns clubes de liberar os seus atletas. Então, abre aspas para o presidente do Santos. Entendemos que o time tem que ser reforçado. O futebol virou um negócio caro. Também entendemos nossa situação financeira. O que está dificultando não é a questão do dinheiro, é mais a disponibilidade das outras equipes de se desfazerem dos jogadores. Fecha aspas ao Rueda. E se a gente pensar, né, na movimentação do Santos no mercado, antes de fechar essas 5 contratações, né, contando o Michael também, o Santos tentou o Sobral, o Ceará fez jogo duro, não liberou o atleta. O Santos tentou a contratação do Byron Castillo, até foi acima, né, do que o Santos poderia pagar, foi um pouco além do que o Santos estaria disposto, mas tentou fazer um esforço ali para se reforçar na lateral direita, foi um pedido do Bustos, e o Barcelona de Guayaquil não quis liberar, principalmente com a justificativa de ser um ano de Copa do Mundo, e o Byron Castillo é um jogador de 23 anos e é visto como um atleta de bastante potencial lá no Equador. Então o Santos até tentou, negociou com alguns jogadores e não conseguiu. O próprio Martínez, também do Barcelona de Guayaquil, eles acabaram não liberando, porque se liberasse, eles não conseguiriam uma peça de reposição. Enfim, negociações que acabaram não sendo concluídas, não apenas pela questão do dinheiro, mas também pelo que o presidente do Santos falou. Só que aí a gente tem que também pensar fora da caixinha. Quando a gente fala pensar fora da caixa, é primeiro abrir a mente que não só existe jogadores brasileiros, não existe só o mercado brasileiro. Existe o mercado sul-americano, que o Santos, né, até mesmo por indicação do seu treinador, do seu scout, foi atrás de algumas peças. Só que também existem jogadores que estão sem contrato, que não estão com nenhum clube. E você pode negociar com esses atletas. Até falei aqui, às vezes é mais fácil esse acerto, porque você apresenta um projeto para o atleta, fala: olha, eu consigo pagar tanto para você por mês, aceita jogar no Santos, não aceita? É isso. O Santos até chegou, né, a conversar com jogadores sem contrato, mas acabou priorizando outras contratações. Então, qual que é o planejamento do Santos a partir de agora para o restante da temporada? O Santos vai esperar a janela abrir novamente, que é lá para o segundo semestre, e lá no segundo semestre, a gente não sabe como que vai estar o Santos. O Santos pode estar bem, o Santos pode estar mal, o Santos pode ter vendido peças importantes e aí precisa de uma peça de reposição. Então eu sempre bato aqui na tecla do canal a questão de você se antecipar aos seus problemas. Se você sabe que você vai ter um problema, como uma possível saída de um lateral esquerdo, a possível saída de um lateral direito, a possível saída de um atacante, de um meia, contrata antes, até para ter já um período de adaptação e quando alguma peça do time for negociada, né, que eu acredito que teremos negociações no meio da janela, porque o Santos precisa vender. Até o momento, o Santos vendeu apenas o Marinho por 7 milhões ao Flamengo, e a gente trouxe aqui, né, que o Conselho Fiscal prevê que o Santos tenha que vender 76 milhões em direitos de jogadores, né, para conseguir terminar o ano sem maiores problemas. Então o Santos precisa vender. Só que precisa vender, mas também precisa ter um elenco competitivo. Até o momento que eu gravo esse vídeo, o Santos está em 3 competições: Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, que vai até o final do ano, e Copa do Brasil. Ah, Nájila, mas o Santos pode ser eliminado? Pode ser, mas hoje, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Santos está em 3 competições e precisa de elenco. Não é apenas 11 jogadores, precisa de elenco. Porque se um cansa, se um se machuca, se um está suspenso, quem que vai jogar no lugar? Né? Então, isso é importante a gente pensar. Hoje, um dos grandes problemas do Santos, ao meu ver, são as laterais.
Vejo apenas o Lucas Pires como titular desse time do Santos. Mas será que ele vai ser titular ou vão continuar insistindo em Felipe Jonathan? E até mesmo, caso o Lucas Pires se machuque, fique suspenso, é só o Felipe Jonathan. E se acontece algum problema junto, que pode acontecer, quem que joga? A gente vai ter que improvisar. Do lado direito, o Auro agrada ou não agrada o Bustos? O Madison terá condições físicas de passar por essa temporada sem maiores problemas? Tem algum jogador da base que está preparado para jogar no time principal, como o caso do Cadu, por exemplo? Então, algumas questões que o Santos ainda não resolveu, precisa resolver. Né? E o Felipe Jonathan, gostem ou não, é um jogador que sempre é sondado por outros clubes. O Santista meio que pegou um ranço, né, pelo Felipe Jonathan, não quer que ele seja titular, enfim, mas é um jogador jovem ainda. Eu sempre brinco, ele é mais jovem do que eu. Eu tenho 26 anos, né? E sempre, ó, uma janela ou outra, sempre tem alguma sondagem. Será que vem alguma proposta? E se vier, na minha visão, tem que vender o Felipe Jonathan. Acho que ele fez, no começo, né, quando ele chegou no Santos, ele fez boas partidas, mas acho que o ciclo dele se encerrou, o que é normal, né? Em qualquer empresa, em qualquer trabalho, às vezes você rende ali até o limite, depois você tem que procurar novos ares. E outra coisa também que a gente tem que falar em relação à procura de reforços, de contratações, é a questão do CG do Santos, né? CG do Santos está mais enfraquecido no sentido numérico. O Walter Schalke, como a gente já trouxe aqui, ele pediu a renúncia do comitê de gestão. O Quaresma já pediu, o Berenguer também, o Campanaro. Então o Santos precisa também repor, né, esses membros que acabaram saindo, porque a gente sabe como as coisas funcionam no Santos, né? Existe uma votação ali no CG, e aí o que a maioria definir acontece. Vamos contratar o Zezinho? Sim, não. Aí o que a maioria definir é o que acontece. E só para a gente falar aqui, né, da formação inicial, continua o presidente, Andrés Rueda, obviamente, o vice José Carlos e os membros Dagoberto, Vitor Sion e Rafael Leal. Esses são os membros atuais do CG do Santos. Mas eu quero saber de você aqui. Estamos falando da necessidade de contratações. Qual jogador ou qual posição você entende que o Santos precisa priorizar para tentar ter um campeonato brasileiro mais tranquilo? E não estou nem falando de Sul-Americana, né? Porque Sul-Americana, as inscrições para essa primeira fase já encerraram, então é mais visando mesmo o campeonato brasileiro, que é um campeonato bem competitivo, é o campeonato, na minha avaliação, mais competitivo do mundo, né? De clubes nacionais se enfrentando, eu acho que é o mais competitivo. A gente sempre começa o ano sem saber quem que vai cair, quem que vai para a Libertadores, quem vai ser o campeão. É sempre um campeonato bem aberto e o Santos não pode dar mole em relação à composição do seu elenco. Mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Grande abraço para vocês e